Ora, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um espaço de conversas de futsal em direto. Um habitué já nas noites de segunda e de quinta-feira. Hoje fazemos às 22 horas. Aliás, fica anunciado desde já que a partir de agora o horário será mesmo este, 22 horas. Hoje, depois do técnico do Portimonense Pedro Moreira, depois do capitão Filipinho, depois do jogador brasileiro que já é muito nosso e que renovou também para a próxima época, Caio Ruiz, é a vez de recebermos um histórico do Portimonense, o grande Pedro Senra. É ele que vai estar hoje conosco neste Conversas de Futsal. Um espaço de direto que tem sido, sem dúvida, muito bom para todos nós, um espaço muito interessante, onde falamos de campeonatos, de histórias, de momentos, de alegrias, de momentos menos felizes e, enfim, acabamos por abrir aqui o véu a várias situações muito engraçadas também, que marcam a vida desportiva e a vida pessoal dos nossos entrevistados. Hoje vai ser o Pedro Serra connosco. Envio um enorme abraço a todos aqueles que estão desse lado a acompanhar-nos em mais um Conversas de Futsal. Vou chamar o meu companheiro, ele que me tem acompanhado nestas entrevistas, Nilton Nunes. Boa noite, Nilton. Lives que viraram uma mania da pandemia, não é? Hoje a gente vê lives por todo lado, é só abrir o Facebook e já começa a despontar lá, né? Olha, tem uma live aqui, outra live ali, e nós não poderíamos ficar de fora para falar sobre futsal, para falar sobre este assunto que é tão encantador, que nós tanto gostamos, em especial quem é aqui de Portimão, o público portimonense é um público muito admirador do futsal, tanto que o próprio resultado é a equipa dentro da quadra, dentro do campo, a equipa trabalhando, lutando, crescendo e evoluindo a cada temporada, e com certeza os adeptos vêm junto e vai formando aí uma grande união, adeptos, clube, jogadores, treinadores, comissão, nós jornalistas que também estamos aqui para falar desse assunto tão interessante. E hoje, né, vamos receber daqui a pouco o Pedro Serra, que, assim como Filipinho, Caio Ruiz e outros que ainda virão, terá tantas histórias para contar a respeito do futsal portimonense, aquilo que ele já viveu aqui, aquilo que ele tem vivido, que ele está a viver no Portimonense, é um dos jogadores mais antigos no plantel, que praticamente começou a jogar quando nasceu esta nova fase do Portimonense, não é? Talvez o Luiz tenha acompanhado mais de perto esta fase, mas ele está aqui também, vai estar aqui daqui a pouco conosco para falar um pouquinho sobre este Portimonense Futsal. Então deixa eu aproveitar, já que estamos começando, já que estamos aí entrando nessa live, pedir para vocês que já estão aqui conosco, vai compartilhando esse link para que outras pessoas possam ouvir a respeito do Portimonense. Vamos acrescentar pessoas que gostam, que querem saber e que vão ouvir um pouco das histórias aí do nosso amigo Pedro Serra, que hoje conversa conosco, Conversas do Futsal. Como já disse o Luiz, a partir de agora, às 10 da noite. E olha, eu estou aqui, já tem muita gente aqui entrando, está aqui a Magda, um grande abraço para a Magda, o Luiz Felipe Furtado, o Nelson Ferreira, Luiz Silva, já tem um monte de gente chegando aqui. Se gostaste deste novo horário, às 10 da noite, faz um positivo aí para a gente. Se não gostou, faz um negativo, só para a gente avaliar. Mas eu acho que a maior parte vai ser positivo. É muito interessante porque nós acabamos por ter também um horário de um menor pico na internet. A partir das 10 horas já tem um pouco menos de gente do que às 9 horas, que é um horário congestionadíssimo. Então, às 10 horas a gente vai ter uma melhor qualidade na internet, com menos cortes, e a gente consegue fazer um programa muito melhor para você assistir e participar, tá certo? Então, por enquanto é isso, não é, Luiz? Vamos aguardar mais um pouquinho até o Pedro Serra chegar. Parece que ele já está chegando. Epa, tá aí. Tá aí o Pedro Serra com a bela camisola do Portimonense, vestido a caráter. Pedro Serra, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer poder conversar consigo hoje, ouvir um pouco das suas histórias do Portimonense. Bem-vindo, meu amigo. Antes de mais, boa noite.
obrigado por o convite. É um prazer estar com vocês os dois. E lá vamos nós a esta pequena aventura. Vamos vendo o que isto dá. Tá preparado? Eu acho que sim. Já estive a treinar durante o dia aqui algumas palestras. Vamos lá ver como é que corre. Tá certo. Mas aqui agora, você sabe que tem pressão alta, aqui tem muita coisa para falar. Vamos lá, meu amigo Pedro Felipe Machado Senra, ala pivô de 25 anos, está no Portimonense desde a temporada 2014-2015. Nesta temporada 2019-2020, fez 23 jogos, sendo que marcou 6 golos no campeonato e marcou 2 golos na taça. Quer dizer, um jogador importante no plantel do Portimonense. Primeira pergunta para você, Pedro Senra. Melhor ano da sua carreira? Melhor temporada da sua carreira no Portimonense? Melhor, se calhar sim, mas dizer que todas as temporadas são importantes e todas as temporadas tento sempre dar o melhor de mim para ajudar a equipe e para ajudar o clube do Portimonense. Mas sem dúvida que quanto à competitividade de Primeira Liga, acho que sim, que foi das minhas melhores épocas enquanto portimonense. Não consigo ouvir. Estamos com um problema aí no som. Estamos com um problema no som aí do Luiz. Deixa ele e agora, se recompor aí. Eu... agora sim. Vai lá, Luiz. Vai lá. Pedro. Agora sim. Bora lá. Dizia eu que vamos abrir o habitual baú das memórias, Pedro. Curiosamente, este jogo já foi aberto, ou este momento já foi aberto noutras alturas, mas não posso deixar de o abrir para ti também. É o dia 31 de maio de 2015, o dia em que o Portimonense ganha o Campeonato Distrital do Algarve, e tu marcas 4 golos dos 5 da equipa nesse jogo, e alguns deles festejaste ainda o Cardinal do Sporting não fazia isso, e tu já ficavas pecado diante do público, com uma grande autoconfiança, com uma espécie de cara de mau, a celebrar o golo. Conta-me lá esse jogo doido com 4 golos teus. O jogo foi dos jogos mais importantes que tivemos no Portimonense e foi talvez um dos meus melhores jogos enquanto portimonense. Dizer que no jogo passado nós tínhamos perdido com o Vila Real e depois no dia a seguir era o terceiro e último jogo. Tive a felicidade de fazer 4 golos, não tirando o mérito de toda a equipa. Acho que a equipa teve em excelente forma durante o jogo, mas claro que quem marca 4 golos é sempre bom recordar e é sempre especial. Ainda hoje, antes dos jogos e para me motivar, às vezes puxo atrás o filme e vejo o quanto é bom recordar esses momentos e o quanto era bom poder voltar atrás. Bom, não sei se o Nilton saiu... Alô? Olá, me ouve? Bora lá, Nilton. Estou aqui. Eu não sei se o que eu estava dizendo é que é bom ter um programa como esse, porque a gente pode esclarecer algumas dúvidas, fazer algumas perguntas que eu nunca me perguntei isso para você. Mas por que o Pedro Senra tem na camisola escrito atrás Pedrito e não Pedro Senra? Dá para explicar? O público quer saber. Dá. O nome Pedrito vem desde pequeno, que por vezes a minha mãe, ou quando ela falava comigo ou quando me chamava, ela sempre me dizia que eu era o Pedrito de Portugal e que eu era o menino mais bonito e pronto, e essas coisas todas que as mães dizem. E então desde aí que o nome Pedrito que ficou e eu sempre quis que eu fosse conhecido com aquela alcunha no mundo do futsal, por aí. Vem da parte da minha mãe, que ela sempre me tratou dessa forma. Tá certo, esclarecido então. Pedro, vou aqui abrir no meu baú das memórias, Pedro,
Vou abrir o dia 4 de fevereiro de 2017. Nós estamos na Madeira, no Funchal. É jogo de Taça de Portugal. O Portimonense vai ganhar ao Marítimo num jogo espetacular por 5-4. Mas eu gostava que tu, além do jogo, falasses aqui de dois aspectos que... Do estádio da Choupana. Foram bastante originais. Um deles aconteceu mais ou menos 2 dias antes e o outro aconteceu com a equipa a chegar a 5 minutos do jogo porque andámos às voltas no Funchal e nunca mais chegávamos ao pavilhão. Há 2 dias antes do jogo, Luís, 2 dias antes do jogo, Os jogadores estavam na Madeira, felizes e contentes. Sim, claro. Sim, mas falando dessa parte momentos antes do jogo, sei que nós do hotel almoçamos, fomos almoçar, depois do almoço nós fomos dar um passeio. E acho que foi lá ao Museu do CR7, do Cristiano Ronaldo. E então depois nós tivemos que apanhar um táxi para ir para o jogo outra vez. Ok. Então, nunca mais esqueço disto. Estava eu e o Luís, o diretor, à frente. E então nós estamos a ir para o jogo e aquilo, o pavilhão parecia ser perto de onde nós estávamos, do Museu do CR7. E então nós entramos no táxi e começamos a andar, e o tempo a passar. E nós, Luís, a gente não está aí para o sítio certo. E a gente para o senhor, olha, não se esqueça que a gente é para ir para o pavilhão do Marítimo. Nós vamos jogar com o Marítimo. E o senhor, sim, leva-vos lá. Só que nisto, o senhor, o taxista, não se calava, estava sempre a falar e que o Marítimo é isto, que o Nacional é aquilo, e que a gente não gosta do Nacional, e que o Marítimo... E aquilo passou-se, Vá de viagem, vai andar de carro. E nós, olha lá, desculpe lá, mas o estádio do Marítimo, o pavilhão do Marítimo, costumavam ser mais perto. O senhor, não, isto está no sítio certo, não se preocupe, é que vamos levar lá. E nós ficamos descansados. Bem, nós começamos a subir, era só cheirar eucalipto. Só cheirava eucalipto. Começamos a subir. Bem, quando o senhor diz, olha, chegamos. E a gente para-se a dizer, estádio da Choupana. Olha para onde é que o senhor nos foi levar. Eu e o Luís à frente. O Luís, eu lembro do Luís dizer ao senhor, olha, eu agora não lhe vou dar nem mais um cêntimo, você vai nos levar o mais rápido possível ao pavilhão do Marítimo, que é para nós chegarmos a horas de jogo. Lembro-me que chegámos já à pressa, já os nossos colegas estavam no aquecimento e nós, enquanto o homem foi do estádio da Choupana ao pavilhão do Marítimo, acho que o senhor nunca se sentiu tão mal com a malta dentro da carrinha do táxi a falar com ele. Coitado do senhor. Se calhar o senhor lá, o taxista tinha alguma má intenção com vocês, de não deixá-los chegar a tempo realmente, não é? Para jogar. Isso. Enfim, vou tramar com o Portimonense. Bom. Pedro, você tem uma fama de ser um dos jogadores mais brincalhões, mais alegres dentro do plantel. Pelo menos foi esta a impressão que todos com quem nós falamos deixou para nós. Que o Senra é um jogador que está sempre alegre, sempre a brincar. Mas, assim, dentro do campo, a gente percebe um Senra muito compenetrado. Parece que você sempre entra muito ligado no jogo, sempre elétrico. Você sabe lidar bem com a derrota? Por exemplo, quando acaba o jogo, o Portimonense perdeu. Você é um jogador que sabe lidar com uma situação como essa, ultrapassar isso, ou é mais difícil para você? Não. Eu e na minha maneira de ser e na minha maneira de trabalhar, eu odeio quando perco ou quando algo que eu faço corre mal. Que eu não costumo dizer que nós perdemos. Eu costumo dizer que nós aprendemos sempre, seja com derrotas ou com as vitórias, nós aprendemos sempre. Mas eu prefiro aprender com as vitórias do que com as derrotas, é normal. mas sim, mas ainda à parte do brincalhão e essas coisas, sim, eu sou uma pessoa que está sempre contente com tudo.
quando tenho que me chatear, eu chatei-me, mas a maior parte das vezes, sim, estou sempre contente porque acho que nós devemos de estar contentes e devemos de agradecer sempre podermos fazer aquilo que nós gostamos. Podemos fazer aquilo que a maior parte das pessoas gostava de fazer e não consegue. Ou a maior parte das pessoas gostavam de estar no nosso lugar e não estão. E então é daí também um pouco da minha motivação. Mas falando das derrotas, não, eu sou uma pessoa que odeia quando as coisas correm mal e não sei lidar muito bem com essas situações e já soube lidar pior, e hoje em dia, com tudo o que tem vindo a acontecer, e pronto, eu tento de alguma forma tentar-me resguardar um pouco sobre isso, já sendo antes era muito positivo e agora não tão positivo, mas mais ciente do que é a realidade. Dizendo isto, que em breves circunstâncias, e falando de um jogo, lembro-me da derrota que nós tivemos em casa do Módicos, que perdemos por 11-1, acho que foi 11-1, um jogo super mau, que as coisas correram mal em termos de equipa, em termos individuais, não consegui. É alguém aqui querendo aparecer. Vem à entrevista também. Vai em frente, porque essa entrevista é muito altamente ecológica, ambientalmente correta. Okay. Deixa o gajo. Falando sobre esse jogo, lembro-me da viagem. A viagem foi dura. O momento do balneário a seguir ao jogo foi tenso. Lembro-me de chegar a casa, acho que nós chegamos perto das 3 e pouco, e eu não consegui dormir. Tudo aquilo que aconteceu no jogo, tudo aquilo que a nossa preparação, tudo, eu só pensava onde é que erramos, o que é que devíamos melhorar e o que é que temos que fazer para ser diferente, para não voltar a acontecer, porque acho que foi um momento muito mau e é daqueles momentos que todas as pessoas devem dizer: deixa isso para lá, essas coisas acontecem, acontece uma vez em 1000, acontece... Mas acho que são coisas que não podem acontecer e temos que estar sempre cientes da responsabilidade que nós temos perante os nossos adeptos e perante as pessoas todas que nos acompanham e de quem acredita em nós. E, portanto, lidar com as derrotas não consigo. É mau. Tá certo. Olha, Pedro, vou abrir aqui um dia muito especial que, de facto, podia ter ficado gravado na nossa memória de forma mais intensa, mas não ficou. Mas na minha ficou. O último dia de março do ano de 2019, aliás, o Portimonense joga na fase final, joga em Ferreira do Zezer, a última jornada da primeira volta, e o Ferreira do Zezer era o grande candidato à subida e jogava esse jogo a 6 pontos de atraso do Portimonense. Então, quase no final do jogo, o técnico do Ferreira do Zezer, empatado 2-2, arrisca tudo, arrisca o 5-4 para ganhar o jogo, mas no último segundo da partida, com o Ferreira do Zezer em cima de vocês, em 5-4, tu sacas um pontapé da tua baliza para a baliza oposta e o Portimonense ganha esse jogo com esse gol teu no último segundo. Foi uma loucura completa na equipa e esse gol podia ter dado, de facto, podia ter sido decisivo para a primeira divisão. Como é que foi? Lembras-te desse momento e desse jogo? Lembro-me, claro. E ainda há pouco tempo deu uma breve entrevista para a página de entrevistas em que menciono lá esse golo que eu marquei, que acho que foi um dos golos mais importantes, não só por o Ferreira do Zé estar a 6 pontos, ou não interessa como é que estava na classificação, nós não ligávamos muito a isso. Cada jogo é um jogo e sabíamos que o Ferreira do Zé era muito bom e que estava na luta na mesma, mas sim, marcar esse gol no fim do jogo foi tirar um peso das costas, não meu, mas de toda a equipa, porque sabíamos as dificuldades que tínhamos tido já na primeira fase, antes da fase de subida, que fomos ao último jogo com os Chernobyls, e sabíamos das dificuldades que íamos encontrar na fase de subida. E então garantir esses pontos que
em certa forma, nos manteram lá na luta por a subida e ver não só eu, mas os meus colegas, a felicidade que foi o gol ter surgido no último segundo e ter sido um bonito gol que é sempre bom recordar esse momento. E foi um dos gols que eu vou guardar sempre para mim e que vou guardar numa cassete, para guardar mesmo, ficar no baú. Mas lembro-me desse jogo. Havia nesse jogo, havia prémio de jogo. Havia prémio de jogo e eu nunca mais me esqueço. Quando acabou o jogo, eu no meio do campo, eu ajoelhei-me e agradeci. E eu lembro-me de meus colegas de equipa que vieram ao pé de mim, me abraçaram e disseram: ok, eu dou-te metade do meu prémio, não te preocupes. Muito bom, muito bom. Por acaso o Pedro está dizendo dessa figura, né? Dele se ajoelhar. Eu com certeza, o Luiz se lembra muito bem também, eu me lembro que quando vocês venceram o Estoril e conseguiram acesso à Primeira Liga naquele jogo, uma das imagens que eu me lembro que nós fizemos foi exatamente você ali ao pé da baliza, ali ajoelhado, todos os jogadores a comemorar, a correr, e você ficou ali isolado, sozinho, ficou ali naquele seu cantinho lá, e você é um jogador que você tem assim algum tipo de costume religioso, exatamente por isso. Eu não sei se aquele momento era um momento de introspecção sua ou era um momento de alguma oração, alguma coisa assim. Eu também já reparei que você, muitas vezes, quando está a entrar na quadra, no campo de jogo, você geralmente entra apontando para os céus, como alguns jogadores que são um pouco mais religiosos costumam fazer. Você tem alguma vocação para esse tipo de situação? Eu sou uma pessoa que acredita muito que cada um de nós, Deus é para todos, mas cada um de nós tem um anjo. E então nós temos que agradecer sempre por tudo, e agradecer antes e agradecer sempre depois, por tudo o que nos é dado, e mesmo que seja um desafio, agradecer, porque daquele desafio nós vamos sempre aprender alguma coisa. E então é mais por aí e mais por algumas coisas que já surgiram na minha vida pessoal, em que tive que ser um pouco mais, ter um pouco mais de acreditar e saber mesmo que há alguém que me puxava para o lado certo, enquanto havia tudo quem que podia ser que eu fosse para o lado errado, mas felizmente que escolhi o lado certo, e agradecer sempre, antes e depois, sempre. Não estou a ouvir. Ouve agora, Pedro? Agora sim. Agora sim. Agora, muito bem. Perguntava-te eu, Pedro, que me revia por inteiro no que estavas a dizer, e ao longo destes anos convosco, apesar de algumas tristezas incríveis nos últimos segundos de cada campeonato, eu tenho sempre tido a noção de quão especial têm sido as épocas e de tantos e tantos momentos fantásticos. Vou-te abrir agora neste baú das memórias, depois desse ano acabar, o ano em que o Portimonense quase sobe de divisão, acaba por empatar frente ao Elétrico, já muito perto do fim, mas já estamos agora na época 2018-2019. E tu não estás no Portimonense. Eu vou abrir este jogo, é o dia 6 de outubro de 2018, Loutano 5, Portimonense 6, em que tu fazes uma jogatana fantástica pelo Loutano, marcas 2 golos, fazes mais 2 assistências, enches o campo. Eu tenho uma sensação completamente inexplicável a relatar. Creio que todo o público alvinegro sente ali um misto de emoções bastante estranho também. E tu próprio não consegues evitar as lágrimas ao marcar aqueles golos. Explica-me lá quais foram as sensações desse jogo.
a sensação, por um lado, é boa, porque conseguir sempre marcar golos e assistir e fazer boas exibições é bom. Mas eu antes do jogo tive um momento um pouco caricato, mas esse momento foi sozinho no balneário antes do jogo e a reviver algumas memórias. E então depois de acabar o jogo e depois de acontecer tudo o que aconteceu, aconteceu tudo muito rápido, eu no caminho para casa eu achei que estava tudo errado e que tudo aquilo que estava a acontecer era muito mau, porque o que eu sempre quis e o que eu sempre sonhei era estar na outra equipa, não na equipa adversária, e não causar tristeza aos adeptos, mas sim alegrias. Por isso, a ver a reação que houve no momento do encontro e por isso ser um momento muito difícil para mim. Por isso ter vindo para o Portimonense a seguir. Lembrando que muita gente já está aqui acompanhando-nos nessa conversa, nessa live, e temos aqui alguns recados. Eu tenho aqui algumas... Oi? Me ouve? Olá? Agora já. Agora ouve? Então tá bem. Agora sim. Eu tenho aqui alguns recados que mandaram. Então a mandar aqui para você, Pedro. O Pedro Dias, ele está dizendo que você é um chorão. Ele está dizendo que você é um chorão. Chorou de estar arrependido por estar do outro lado. Eu tenho aqui também uma pessoa que escreveu o seguinte, que você é lindo. Escreveu isso. Eu não concordo muito, mas tudo bem. Vamos lá. E por acaso foi um amigo seu. E teve um outro que escreveu aqui, baseado no momento da aparição da minha gata aqui atrás, que foi só você chegar que as gatas já vieram. Tá certo. Mas, Serra... Elas sabem onde é que eu estou sempre. Serra, deixando um pouquinho o futsal de lado, por acaso você sabe o que significa a sigla? Você é um personal trainer, né? Uma pessoa que lida bem com as conversas sobre o físico. Você sabe o que significa TOC? A sigla TOC? TOC. Significa transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviu falar nisso? Isto, sim. Algumas pessoas que têm isso num determinado grau, elas são obsessivas por gavetas arrumadas, sapatos, chinelinhos, bolsa. Você conhece alguém assim, Pedro? Eu conheço. Eu conheço uma pessoa assim. Quem? Sou eu. E às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Não é fácil para você ou para quem convive com você? Para mim, e para quem convive também não deve ser fácil, mas para mim também não é muito fácil. Sim, mas eu tenho um pouco essa mania, assim, de ter tudo arrumado e tudo certinho e não gostar muito das coisas desarrumadas, nem desalinhadas, nem... Gosto das coisas, de ter as coisas, como eu costumo dizer, ao meu jeito, porque é assim, se nós gostamos de ter as coisas de certa forma como as deixamos, também gostamos de as encontrar novamente como a gente as deixa, certo? Então é um bocado por isso também. Pedro, vou-te abrir... Não estou a ouvir. Agora sim. Ok, Pedro. 20 de abril de 2019.
O Portimonense joga em casa frente ao Olho Marinho, várias vezes em vantagem no marcador. Depois faz o 4-3 a 40 e poucos segundos do fim, sofre o empate a 17 segundos do fim e mais ou menos com 5, 6 segundos para jogar há um canto a favor. E tu vais marcar o canto e dás a bola ao Júnior. Ainda hoje toda a gente não sabe se naquele momento era hora de guardar a bola e de empatar ou se era hora de arriscar e tentar ganhar. Lembra-me lá, na tua cabeça, naquele segundo, o que é que pensaste? Ok. Dizer, não era eu que estava a bater o pontapé de canto. Quem estava a bater o pontapé de canto era o Júnior e depois tínhamos, se não me engano, era o Faci e o Páscoa dentro da área e eu estava no meio campo em que o Mister me gritou e disse: Pedro, pede a bola e façam posse de bola. E eu, o Júnior, antes de bater o canto, eu disse: Júnior, joga para trás e nós fazemos posse de bola. Não sei o que é que aconteceu. O Júnior viu o Faci desmarcar dentro da área e tentou pôr a bola no Faci. Se a bola passa, dava-nos a vitória, certamente que o Faci não falhava. Pá, infelizmente o passe correu mal, o guarda-redes apanhou a bola e no contra-ataque eles fizeram 5-4. Mas acho que nunca se pode julgar um jogador que faça uma coisa para ganhar um jogo. Eu acho que se deve julgar um jogador que faça alguma coisa para a equipa perder, não para ganhar. Mas foi um momento muito difícil, foi. Porque aquele o empate ainda nos dava ou eram os mesmos pontos ou era um ponto de atraso apenas. Um ponto de atraso no futsal não é nada. Pedro, por acaso, continuando na linha aqui dentro da quadra, nesta temporada que o Portimonense está, ou esteve, não é? Na Primeira Liga, pela primeira vez, e você acompanhou desde 2014 na equipa, você sempre acompanhou jogou na segunda Liga, e este primeiro ano na Primeira Liga, uma experiência totalmente nova, é sempre a lembrar, né, uma primeira fase do campeonato com grandes dificuldades, com uma sequência grande de derrota, e o Portimonense terminou a temporada extremamente bem, com a vitória na taça e com as vitórias que acumulou no campeonato. Uma equipe que jogar em casa se tornou praticamente imbatível. Como você vê a equipa do Portimonense hoje dentro do cenário nacional? É uma equipa que já consegue impor respeito? É uma equipe que a gente já pode dizer que já está galgando um posto muito considerável dentro do futsal de Portugal? Nesse caso, acho que nós, Portimonense, ainda temos muito caminho a percorrer para criar ainda mais nome e para sermos uma equipa ainda mais forte e sermos mais respeitados. E acho que ainda são poucas as pessoas que respeitam o nome Portimonense e o símbolo Portimonense. Mas é como eu digo, temos que ainda trabalhar muito e ser muito, muito, muito fortes psicologicamente e fisicamente para chegarmos a esse patamar de nos respeitarem, como há clubes que respeitam o Benfica, o Sporting, o Braga, o Módicos. Para chegarmos a esses patamares é preciso um pouco mais, tanto de nós jogadores como de equipa técnica. Acho que passa um pouco por aí. Mas se podemos dizer que do Portimonense da Distrital, que ninguém acreditava que podíamos ser um clube que faz história, à equipa da Primeira Liga, acho que muitas das pessoas que vão ver o jogo na bancada não acreditam que é verdade. Pedro, já falámos várias vezes sobre este jogo, mas a pergunta que te faço é muito num sentido realmente pessoal e espiritual. 18 de maio de 2019, o Portimonense joga no Estoril
um jogo à partida sem grandes hipóteses de subir à primeira, porque o Olho Marinho não podia vencer em São João, mas acontece o autêntico milagre, 6-6 em São João, o Portimonense acaba o jogo e ganha 8-5, faltam mais ou menos 2 minutos para acabar o jogo do outro lado, e tu ficas ajoelhado, muito tempo ajoelhado. O que é que ia nesse coração? Que preces é que lançavas nessa altura, quando já tinhas sofrido 2 vezes o não subir nos últimos segundos? Passou-te pela cabeça, será que nos últimos segundos outra vez eles vão marcar um gol e vão roubar esta felicidade? Ou sentiste que era finalmente a hora de celebrar? Primeiro, antes de chegarmos a essa parte do jogo, eu gostava de falar um pouco do que foi a viagem do autocarro, no autocarro para Lisboa, para o Estoril. Arrancamos no sábado de manhã, sempre uma viagem difícil, um jogo complicado que nós sabíamos que íamos ter, mas em que nós já não acreditávamos muito que o Olho Marinho fosse ceder pontos, e nós sabíamos que no nosso jogo nós íamos dar tudo e íamos ganhar. Nós sabíamos que nós tínhamos que fazer o nosso papel, que era vencer. E então nós tivemos o almoço, tivemos depois do almoço um passeio dos jogadores, e em que nós, para alguns de nós, dizíamos que era importante vencer, mas que ia ser difícil, mas que podia acontecer algo, mas eram poucas as pessoas que acreditavam que o Olho Marinho ia perder pontos com o São João, mas os momentos antes do jogo começar no balneário foi muito mau. Eu lembro-me antes de irmos para o aquecimento e estarmos no balneário, as coisas que me passaram por a cabeça: mais uma época difícil, mais uma época em que damos tudo, mais uma época em que trabalhamos uma série de meses, tantos treinos, tantos jogos, tantas viagens, tanto esforço, e que ia acabar tudo por cair no último jogo. Sempre fomos, como eu digo, os maus da fita, enquanto nós devíamos ser os bons da fita. Mas fomos para o aquecimento, e sim, notou-se no aquecimento a equipa um pouco desligada, a equipa já de cabisbaixo, todos os jogadores, todos, inclusive eu, cabisbaixo, sabendo que do outro lado o Olho Marinho tinha tudo para fazer a festa, mas nós concentramos-nos todos. E lembro-me do Faci antes do jogo, os treinadores, os diretores, foi tudo para dentro do campo, e então o Faci na porta do balneário reuniu os jogadores depois do árbitro fazer a palestra da apresentação dos jogadores, e lembro-me do Faci ter dito que podia ser a última vez que nós jogássemos todos juntos, para aproveitarmos o momento, para desfrutarmos do jogo, para ganharmos, e o resto era o resto, e a gente não podia contar com o resto. Ganhando é que nós podíamos contar com alguma coisa. Então foi o que nós fizemos. Ganhamos. No intervalo, sabíamos que o jogo do Olho Marinho não estava a correr assim tão bem. O nosso treinador, o Pedro Moreira, não quis criar muitas euforias, nem queria que nós soubéssemos o resultado do jogo, só queria que nós nos mantêssemos focados no jogo com o Estoril, e foi isso que nós fizemos. No jogo com o Estoril ganhamos, só tivemos que ficar à espera do Olho Marinho. Sabíamos que o Olho Marinho teve a ganhar 6-2, depois fez o 6-3, 6-4, e a segundos do fim teve oportunidades para fazer o 7-6, mas enquanto eu tive aqueles minutos finais comigo mesmo, eu disse: não, se isto aconteceu, se o Olho Marinho teve 3 jogos para fazer 3 pontos e teve meras oportunidades para ganhar e não conseguiu, tem 3 jogos, não vai ser hoje que eles vão conseguir. Hoje vai ser o nosso dia, e pedi muito para ser o nosso dia, e para que isto acontecesse mesmo, e para que finalmente nós conseguíssemos a tão desejada subida, e foi o que aconteceu. Foi um momento de muita alegria,
foi um dos sentimentos mais felizes que eu já tive enquanto jogador do Portimonense e enquanto jogo futsal. Foi o momento mais feliz da minha carreira. É isso aí, nós estamos ouvindo as histórias do Pedro Senra, um dos principais, mais antigos jogadores do futsal portimonense. Quando a gente fala mais antigos, não estamos te chamando de velho, não, viu? A gente está querendo dizer que já faz um bom tempo que você está aí labutando pelo Portimonense, viu, Pedro? E olha, deixa eu só lembrar aqueles que nos acompanham aqui por esta live que o Portimonense Futsal tem a sua página no Instagram. Aqueles que ainda não acompanham o Portimonense Futsal, as suas notícias, as suas fotografias, as coisas que acontecem ao redor do Portimonense Futsal, é só procurar no Instagram e acompanhar, assim como esta gata está me acompanhando aqui hoje, ela tirou a noite. Ó, Senra, você realmente... Mas vamos lá, Senra, você falou aí e tocou muito num ponto relacionado ao início daquele jogo no Estoril. Você sentia os companheiros da equipa ali ainda não estavam ligados no jogo, ainda estavam ali a esperar o início do jogo para realmente começar a buscar um resultado independente do que acontecia fora. Mas você está dizendo a respeito do trabalho em equipe, não é? E eu peguei hoje, na sua página do Facebook, uma frase que você tem postada lá, e essa frase diz assim: liderança não se torna especial. O especial é o grupo, com ou sem líder, trabalhar em equipa, porque o dever do líder é fazer todos trabalharem juntos. Ou seja, você aparentemente crê muito, gosta e se identifica com o trabalho de equipa. Os resultados que a gente tem visto ultimamente no Portimonense Futsal, como nós falávamos agora há pouco, em termos de campeonato nacional e de taça, são resultados de uma equipa unida, porque quando começou o campeonato ainda era uma equipa de muita gente chegando, muita gente se afirmando, tentando criar um núcleo. Você vê hoje o Portimonense como uma equipa unida e os resultados fora, dentro de campo, são resultados de um balneário unido? É assim que você consegue ver hoje? Sim, eu vejo hoje eu vejo um Portimonense com jogadores experientes em que ajudaram muito os mais novatos a crescer. E eu falo por mim. Todos os jogadores que vieram acrescentar. Todos os jogadores que vieram são ótimos jogadores, são ótimas pessoas, e acho que foi isso que nos fez crescer enquanto grupo. Não houve a mesquinha de eu querer passar por cima deste e querer ser mais que este e querer ser mais que aquele. Se houve, nem se notou que houve. E também a forma como nós recebemos todos os jogadores que vêm de fora, nós os jogadores da casa, acho que de todas as equipas somos as equipas se calhar que recebem os jogadores da forma mais aberta e da forma mais amigável que existe, não criando intrigas com ninguém, sempre tentando apoiar, ajudar em todas as dificuldades, sejam elas pessoais ou profissionais dentro do campo, porque sabemos que todos os jogadores que vêm são jogadores que querem ajudar, não querem vir para cá para dificultar, e querem vir para cá também para melhorar um pouco as suas carreiras e melhorar o seu estilo de vida. Por isso, tudo o que eles querem também é estar bem, tanto dentro como fora do campo. Por isso nós passa por aí, queremos ajudar todas as pessoas que vêm e que nós vemos que querem ser ajudadas, não que querem criar intrigas, porque esse a gente despacha logo. Esse a gente não dá hipótese. Tá bem. Olha, Pedro, abre-te aqui mais outro grande momento. Dia 9 de novembro de 2019, o Portimonense recebe o Fundão, apenas tem uma vitória no campeonato, está em último lugar e vai ganhar de forma espetacular este jogo por 7-3. E tu fazes um golo em que literalmente fintas a equipa toda do Fundão. O que é que te deu na cabeça? A vitória foi boa. A vitória foi muito boa e foi expressiva. Acho que foi 7-3, se não me engano. Foi uma boa vitória. O gol foi algo sensacional, sei lá. Não sei dizer o que é que me passou por a cabeça. Sei que
recebi uma bola lá do fundo, acho que foi do João, o João mandou lá para a frente. E eu já tinha visto alguns vídeos do Ronaldinho, pá, e acho que aquilo saiu-me naturalmente fazer aquela jogada, não sei explicar, são coisas que acontecem quando tem que acontecer e no nosso melhor momento, e acho que aquele foi o melhor momento do jogo, que foi um bom gol e a minha celebração também diz tudo. Por falar em celebração, Pedro, você estava a falar aí de um grande momento seu, um momento de craque, como você falou, Ronaldo, não é? De se inspirar naquilo, mas parece que você já teve algumas diferenças jogando futebol num campo de terra com alguma rapariga. Você lembra dessa história? Já parece, sei quem é. Parece que naquela oportunidade você não se deu tão bem, não. Como foi essa história? Essa história foi um pouco complicada, porque é graças a esse campo de areia e essas coisas que eu tenho a minha cicatriz aqui atrás na cabeça. Mas é sempre bom recordar todos os momentos que nós passamos, e neste caso ficou mesmo uma recordação marcada. Mas é sempre bom recordar todos esses momentos, e há muitas das vezes eu penso muito nessas coisas e penso em todas as dificuldades que passei para chegar onde cheguei hoje, e agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada e que me ajudam e ajudaram a evoluir como pessoa e como jogador, para chegar onde estou hoje. Mas não disseste como que foi que chegou a cicatriz? Diga? Não disseste Diz, Nilton. Não disseste como ficou a cicatriz. Por que que você tem essa cicatriz? O que aconteceu para você ter a cicatriz? Ok. No campo, aqui no bairro, no campo de areia, nós costumamos fazer uns duelos. E naquela altura nós fazíamos duelos 1 para 1, com um goal next e pronto. E então houve uma jogada em que estávamos a jogar 1 para 1, e então eu entro um pouco mais duro, que aquilo não estava a correr tão bem para mim, entro um pouco mais duro, e então ela ficou chateada e depois tentou-se vingar. E atirou-me uma pedra, mas depois ela ficou muito preocupada e depois teve que vir dizer aos meus pais o que é que tinha acontecido, e depois lá fui eu para o hospital levar os pontos, mas ficou tudo bem, ninguém se chateia com isso, são coisas de mim. Não estou a conseguir. Luiz, não te ouvimos, Luiz. Não estou a conseguir ouvir. Vamos aguardar um pouquinho até o Luiz reconectar o seu som, para que a gente possa continuar essa conversa. Deixa eu aproveitar, já que estamos aqui aguardando o Luiz voltar. Você, em termos de infância, teve uma infância normal aqui em Portimão, futebol, sempre jogou muito futebol, sempre gostou muito, futebol de rua. Foi aí que você descobriu sua paixão e sua vocação, porque você não só hoje está no futsal, mas até mesmo a tua profissão. Você trabalha com condicionamento físico, ou seja, está tudo ligado no esporte. Você, desde pequeno, já tinha essa tendência, esse chamado para essa vocação de atleta? Sim. Eu desde muito pequeno que sempre gostei muito de tudo que envolvesse o desporto, seja melhorar a condição física, o corpo, desde melhorar os aspectos táticos, sempre fui muito ligado a isso. E desde muito pequeno que
sempre tive treinador. No fim do treino, eles nos diziam para... Eles diziam, mas a maior parte dos jogadores não faziam. Eles diziam, no fim do treino tentem fazer umas flexões, uns abdominais, e também é importante para vocês melhorarem a vossa condição física, para o vosso rendimento também ser melhor naquilo que se chama o jogo depois. E sempre fui muito ligado a esse tipo de treino, porque gostei de ver o desenvolvimento corporal das pessoas e sempre gostei de estar envolvido com as pessoas e de ajudar muito todas as pessoas que precisassem de certo tipo de ajuda, e sabemos que mesmo nós e todas as pessoas precisa sempre de alguém em que puxe por elas e faças acreditar que nada é impossível até acontecer. E é um pouco por causa disso. Ok, não sei se o Luiz já está aí de volta. Não temos o som do Luiz. Estás-me a ouvir? Agora sim. Ok. Está difícil isto hoje. Falava do dia 18 de janeiro de 2020, um Belenenses-Portimonense. Há pouco falámos de um jogo em que o Portimonense acaba por perder porque quer ganhar no fim, mas eu podia contar várias histórias de jogos ganhos no fim, exatamente porque vocês quase sempre não querem empatar, querem ganhar. E aconteceu um lance fantástico. Faltavam 4 segundos para acabar a primeira parte. Há uma reposição lateral a vosso favor. O Filipinho dá a bola em ti. Tu esperas pelo Caio Ruiz, entregas no Caio Ruiz. O Caio Ruiz cruza no momento certo e o Rochato marca em cima do gong do final da primeira parte. Esta jogada foi maravilhosa. Durou 4 segundos e eu fiquei literalmente louco da bancada. Lembras-te deste lance, desta jogada? 4 segundos, uma jogada espetacular e um golo incrível. Lembro-me totalmente da jogada e lembro-me de falar depois com o Kai no intervalo. Lembro-me de pedir a bola ao Filipe rápido. O Filipe até estava a olhar para o tempo e a dizer já acabou. Eu disse joga para ele jogar rápido a bola. E vejo o Caio Ruiz a entrar a fazer uma desmarcação. Só que o Caio vinha a gritar passa. E o Caio, ele devia querer que eu lhe desse a bola para o centro do campo. Eu disse, continua. E ele continuou, eu pus a bola, ele matou e o Rochato estava lá dentro da área para encostar a bola. Foi uma jogada bonita e foi uma jogada em que todos, sim, acho que todos acreditamos que o gol podia surgir e o jogo só acaba quando o árbitro apita e então todos os segundos são importantes. Tá bom, estamos de volta. É uma pena, o tempo passa tão rápido, Pedro. Tanta história para contar, tantas coisas boas que você viveu no Portimonense e ainda vive até hoje, não é? Mas agora a gente vai entrar aqui num pouco de alta pressão. Eu quero lhe fazer algumas perguntas e o Luiz está voltando aqui, né, Luiz? Pressão alta. Vamos botar um pouco do moço na frigideira, né? Para ouvir algumas histórias dele, para saber algumas coisas a respeito dos seus gostos, a respeito das suas preferências, das coisas que são importantes para você. E você está me ouvindo bem, Pedro? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou a ouvir com cortes. Tá bem. Estou a ouvir com cortes. Tá. Eu vou fazer aqui o seguinte, fazendo parte aqui da pressão alta, eu vou soltar uma música aqui e eu quero ver se você se lembra desta música, se ela diz alguma coisa para você. Pode ser? Não consigo. Vamos lá ver? Não consigo ouvir muito bem. Tá a ouvir? Vamos lá. Agora sim, agora sim. Só. Agora me ouve? Então vamos lá. Eu tenho uma música aqui para si. Veja se a gente consegue fazer. É uma música. Se você vai ouvir essa música e vai te lembrar alguma coisa. Essa música te diz alguma coisa? Diz. Diz?
Eu ouvi uma história, Diz. que parece que essa música te derrubava. Como que é essa história? Essa música, Essa música te derrubava. derrubava. Sim. Ah, quem é que disse para passar esta música? Aí são nossas fontes, nós não podemos divulgar. Talvez você não se lembre, porque Ah, você era criança e dizem que você tinha alguns meses de idade. Por isso que eu perguntei se você lembrava de alguma coisa. E quando você estava muito agitado, essa música, exatamente essa música era colocada e você deitava na cama e você começava a rolar na cama. Você rolava na cama. Parece que era um relaxante para você. Exatamente essa música. E quando desligava a música, você levantava de novo eu e tô, começava. Lembra disso? Não, né? Era muito novo ainda. eu tô a ouvir com alguns cortes. Não consigo perceber muito bem. Não conseguiu perceber? Agora você ouve bem? Agora você ouve bem? Eu estou mexendo aqui no microfone. Ouve bem? Ok. Olá. Ouve, Serra? Alô? Não. Ainda está Não, com não está cortes. me ouvindo? Luiz, você está bem com o som aí? Você quer começar por aí? Eu tento Eu resolver ouço por bem, aqui. Nilton. Pode Eu ouço ser? bem. Deve ser problema de conexão do Pedro, porque o teu som está bom, Nilton. Eu ouço-te bem. É. Sim. Provavelmente é um Então, se problema você. com a conexão do Pedro. Então vamos lá, o Pedro agora nos ouve, A Pedro? minha rede. Olá, Pedro. Nos ouve, Pedro? Insiste, Nilton, porque o teu som está bom. É. Insiste com a pergunta, pode É. ser que Então, a então, rede do Pedro então estabilize. deve ser algum problema lá com a internet dele. A gente sabe que nesses dias, né, a internet está sobrecarregada em qualquer parte do planeta, porque as pessoas em casa utilizam muito mais, não é? Os alunos e professores, então, em parte, a culpa é sua, Luiz, professor que é, não é? Vocês ficam dando tanta tarefa, tanto trabalho, aí, os alunos tudo aí na internet e derrubam o nosso programa. Derrubam o nosso programa, mas vamos ver. O Pedro nos ouve, já consegue nos ouvir, Pedro? Eu creio que o Pedro ainda não está Não está ligado connosco. conectado. Eu recordo que nós, na próxima segunda-feira, Nilton, vamos ter mais outro espaço de conversas de futsal. Não sei se quer explicar. Quem vem aí? Um grande senhor. Olha, eu acho que na próxima segunda-feira teremos uma grande conversa, porque nós temos os jogadores, já tivemos aqui o treinador Pedro Moreira, mas nós vamos falar com quem manda. Vamos falar com o presidente Fernando Rocha, vai estar conosco para responder às nossas perguntas, falar um pouco sobre planejamento, afinal de contas, ele é o homem que, de certa forma, sobre os ombros dele recai a responsabilidade de um plantel montado, de uma equipa estruturada e de uma nova temporada que vem para aí, onde todos aguardam muito do Portimonense, não é? Então, com certeza, ele seja a pessoa que vai nos dar boas notícias, não é? A todos aqueles que gostam do Portimonense, que gostam do futsal e que estão preocupados no sentido positivo de ver uma boa sequência do futebol algarvio representado na Liga Placar, não é, Luiz? Então, quem sabe tem até alguma notícia de mais algum jogador a chegar. Vamos aguardar, né? Talvez a gente tenha aí algo de muito bom. Então, aqueles que gostam do Portimonense, do futsal portimonense, estejam ligados na próxima segunda-feira, às 22 horas, para que a gente possa ouvir o presidente Fernando Rocha, não é? E vamos por Será aí. muito interessante também, além dos aspectos ligados à direção do clube, saber um pouco da opinião de um homem muito experiente, igualmente sobre aquilo que foram as decisões nacionais que foram tomadas em relação ao desporto português, com alguma polémica à mistura, porque parece haver desportos de primeira e desportos de segunda, e parece haver homens de primeira e homens de segunda, ou competições de primeira e competições de segunda. Será interessante ouvir também o que Fernando Rocha tem a dizer em relação a isso. Recordo que as decisões nacionais foram quase resumidas ao regresso da Primeira Liga a 100% e ao fim compulsivo de tudo o resto.
o que a mim me soa particularmente estranho, porque se a DGS decide que há condições para haver futebol, naturalmente tem que decidir que pelo menos possam haver alguns jogos que finalizem as outras competições. Mas foi uma decisão de facto muito polémica. Na prática, o futebol da Primeira Liga continuou e tudo o resto acabou, o que deixa aqui dúvidas substantivas sobre o porquê de uma decisão destas, porque obviamente quando se fala em saúde, falamos de um bem que é basicamente primário e é estranho pensar que neste campeonato, que vai ter ainda variedíssimas jornadas, com vários jogos, muitos deles sem interesse nenhum, mas vamos deixar isso para a conversa de segunda-feira. É hora de continuarmos a pressão alta. Já tá. O Pedro já voltou. Nilton, bora lá, em cima dele. Ô Pedro, disseram aqui no meu ouvido que você havia fugido da pressão alta. Não foi isso não é? Tá aí para aguentar. Não. Então tá bom. Então vamos lá. Olha, eu vou pular aquela outra pergunta, vamos para algumas mais rápidas e mais simples, que vai ser um bate-pronto. Você responde direta, pega de primeira, tá certo? Ok. Então vamos lá. Ô Pedro, irmão ou irmã? Ui. Os dois. Isso você quer ficar em cima do muro, não é? Tá certo. Não se comprometeu em casa. Ai, caramba. Tá bom, vamos lá. Tomate ou pepino? Tomate. Eu ouvi dizer que és um grande fã de tomate, a ponto de comer tomate quando era criança, que sua mãe tinha que esconder os tomates em casa, e você comia a ponto de ficar com feridas na boca, é verdade isso? É verdade, sim, senhor. Tá certo. É verdade. Vai lá, meu amigo Luiz, pressão alta sobre o moço. A pressão alta, neste caso, é 8 de março, tu fintas a equipa toda do Viseu 2001 e pões o Portimonense em vantagem a 50 segundos do final do jogo e a seguir o Portimonense sofre o empate. O que é que te saiu da boca? Palavras te saíram da boca. Que merda. Ok. E muitos pis, não é? Já agora, num sentido oposto, 4 dias depois, o elétrico de Ponte Soura em cima de vocês, Rochado consegue pôr a equipa em vantagem outra vez, o elétrico é em cima de vocês e tu marcas um golo, mais uma vez, da tua baliza para a outra baliza e arrumas o jogo. O que é que saiu dessa boquinha nessa altura? Para mim mesmo, que saiu da boca para mim foi és o maior. Já agora explica-me aquela celebração do homem que atravessa o campo e vai celebrar. Foi dedicar o golo à família. Já agora, como reagiste quando viste o André Rochata celebrar para a televisão, a lavar os braços e as mãos? O que é que achaste naquele momento? Olha-me, aquele parvalhão foi lavar as mãos para a câmara. Olha, já agora, Pedro, a equipa viaja para a Póvoa de Varzim, ganha esse jogo. Como é que foi sentir a decisão de ora, meus meninos, agora acabou tudo? Foi duro. E a viagem também foi agradável entre nós jogadores, mas alguns de nós muito preocupados porque famílias e as mulheres de alguns jogadores grávidas e nós estarmos no norte com aquilo tudo a acontecer, sem sabermos se estando ali a fazer o estágio nós tínhamos contraído algum tipo de gene da doença ou algo que podia prejudicar alguns da nossa família, mas passado algum tempo nós contactamos e sabemos que estava tudo bem uns com os outros, mas nós vínhamos já a atravessar um grande momento, estávamos no nosso melhor momento do Portimonense, e depois de termos feito um grande jogo contra o Elétrico, íamos jogar com o Braga nas meias finais e era um passo da final
e nunca se saberia o que é que ia acontecer. Finalmente, ó Pedro, antes de devolver a bola ao Nilton, eu recordo que vocês prometeram a todas as meninas que trabalhavam no hotel na Póvoa de Varzim que iam voltar à noite. E elas ficaram muito contentes. Pera, Pá, mas depois não cumpriram a promessa. Calma. Ó, o Luís Quem é que Ó, o Luís vai prometeu entregar isso? aí. Quem é que prometeu isso? Eu não prometi nada. Quando digo prometer é porque a equipa sabia que ia ganhar, não é? Que ia ganhar. Portanto, estaria de volta à noite. A equipa, nós sabíamos a dificuldade do jogo e sabíamos o adversário que íamos encontrar, mas sabíamos também a responsabilidade que tínhamos e sabíamos como é que havíamos de encarar o jogo e sabíamos como é que tínhamos que passar por o adversário e sabendo e pondo pressão no Elétrico, porque o Elétrico, desde que defrontou o Portimonense, nunca ganhou uma única vez ao Portimonense. Já agora, para limpar aqui a imagem, os jogadores do Portimonense, digamos que toda a gente, em todos os hotéis, as meninas, não é? Acham muita piada aos jogadores do Portimonense. Mas os jogadores do Portimonense são sempre impecáveis. Um comportamento sempre impecável. Portanto, aqui não há... Foi só na perspectiva da promessa de que nós vamos ganhar e, portanto, voltamos logo à noite, ok? Não arrumem os quartos. Pronto. Se o Luís o diz, pronto, que seja feito assim. Olha o Luís tentando. O Luís a tentar corrigir. O Luís a tentar corrigir. Tá. Agora, as pessoas agora já ouviram. Ô Pedro, nós recebemos uma informação aqui. Você está a se ver aí na câmera? Aí, está a se ver? Tô. Sim. Você está percebendo que você tá muito num canto. Você precisa vir mais para o centro. Desloca-te para a tua Preciso esquerda. vir mais... Okay. Okay. Exatamente. Tá bem. Afinal de contas, as meninas lá de Viseu, é isso? É isso, Luís? Póvoa de Varzim, da Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim, elas estão a te ver aqui, não é? Estão a ver? Pode ser, né? Afinal de contas, hoje temos aqui o grande Pedro Serra, não é? Pelo que eu ouvi aqui nos recados que te mandaram, o jogador mais bonito do Portimonense. É o que disseram aqui, mas não sei quem disse. Vamos lá. Vamos lá para... Responda, complete a sua frase aí, tá bem? Ok. Complete de preferência com alguma resposta bem curta. O Portimonense da primeira jornada no Campeonato Nacional foi? Não consegui ouvir o início. Então vamos lá. O Portimonense da primeira jornada do Campeonato Nacional foi? Difícil. Difícil? Tá. O Portimonense da última jornada do Campeonato Nacional foi? Espetacular. Grande diferença. Uma diferença oceânica, né, de um para o outro. Nesse momento de pandemia, saudades de? Não consegui ouvir, Nilton, desculpe. Neste momento que nós vivemos de pandemia, o Pedro Serra tem saudades de? Não ouviu? Quer que eu repita? Não. Alô? Diga lá agora, Nilton. Então vamos lá. Me ouve agora? Ouve bem agora? A internet, acho eu. Sim, estou a ouvir. Então vamos lá. O que eu te perguntei é, neste momento de pandemia, o Pedro Serra tem saudades de? Pandemia? A pandemia? Não, ainda não entendeste a pergunta. Vamos lá de novo. Neste momento de pandemia, o Pedro Serra tem saudades de? Nilton, eu não estou a conseguir perceber muito bem as frases. Acho que é da internet. Por acaso o Luís me ouve bem? Sim. A pergunta, Pedro, era o que é que tiveste de saudades neste tempo de pandemia? Liberdade. Liberdade? Ok. Uma mulher bonita. Minha mãe. A segunda mulher mais bonita.
A segunda? Ui, as minhas irmãs todas. Olha, você se sai muito bem, não é? Então vai lá, a última. Pedro Moreira, é? O Pedro? Pedro Moreira, é para você o quê? Não consegui perceber o início. O Pedro Moreira Isso. é uma excelente pessoa. Olha, não convenceu muito. Mas enfim. Mas enfim, Luiz, segue daí que você tem as suas aí para ele. Vamos lá. O momento em que decidiste regressar ao Portimonense. Fala-me em poucas palavras do que sentiste e de como foi. Foi um momento de muita felicidade e foi uma coisa que não vale a pena arrepender, mas acho que foi um sinal foi um sinal para aquilo que ia acontecer, que era a subida. Tanto eu como o Filipe fomos as duas pérolas para a subida. Se não fôssemos nós, acho que isto não conseguia subir divisão. Daquele núcleo de jogadores que te acompanha desde o início e que não esteve na subida, imagina que tinhas o condão de, digamos, trazer de volta um deles. Quem escolherias? Só um jogador? Dois, ok, dois. Pode ser só um. Okay. Eu, se pudesse trazia de volta o Pepinho, só. Muito bem. E é simples. O Pepinho sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou muito e foi uma pessoa que nunca me deixou ir abaixo. Sempre esteve lá nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu mais precisei. E posso dizer que é como um pai para mim, um pai que o futsal me deu. Pedro, vou-te pedir um adjetivo apenas para 5 nomes que te vou dizer. Júnior. Ok. Magnífico. Divanei. Mágico. Luís Fassi. Não ouvi. Luís Fassi. Só ouvi o Divanei. Fassi. Luís Fassi golia. Homem gol. Caio Ruiz. O Caio Ruiz está a ouvir aqui, hein? Ele está aqui acompanhando a gente. Olha o que você vai responder. Caio Ruiz. Cabeça dura, mas um espetáculo de jogador. E finalmente um homem da terra. O grande Paulinho. O quem? O Paulinho. O pequeno mágico. Ok, está dito. Muito bem, Pedro. Da minha parte, é com muito gosto que novamente aqui estou. Foi um grande prazer falar contigo. Um grande prazer fazer esta entrevista, ter esta conversa com o Pedro Serra. Da minha parte, eu vou-me despedir. Vou dar depois as palavras finais ao Nilton e depois ao Pedro Serra para encerrar esta conversa de futsal. Um grande abraço a todos os que estiveram desse lado, mais uma vez ao nosso lado, e da minha parte um grande abraço ao Pedro. Um bom final de quarentena e que tudo te corra muito bem, e foi uma felicidade saber que já tinhas renovado. Grande abraço. Muito obrigado, um abraço. Nilton. Valeu, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos os que acompanharam esta live. Eu só quero ressaltar aqui que o Caio, que está participando aqui, mandou várias mensagens, viu, Pedro? Ele disse que toda a gente comentou que a internet dele lá no Paraná iam ajudar a pagar a internet dele, que não ajudou, que estava muito ruim, mas outros já estão dizendo que vão ajudar a pagar a sua também, porque a sua internet também não ajudou muito. Mas, enfim, olha aí o comentário do Caio Ruiz. Vamos pagar a conta da internet do Pedro. Olha, Fica não é mal, né? Fica à espera, Caio.
Depois fica à espera, Caio. Esse cabeça dura, não é, Pedro? Tá bom. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Muito obrigado, Pedro. Um prazer conversar com você mais uma vez. Como já anunciou aqui o Luiz, na próxima semana temos o presidente Fernando Rocha, segunda-feira, às 22 horas. Um bom final de semana a todos e de volta na segunda-feira. Até lá. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Filipa, grande Filipa, que trabalhou aqui hoje na nossa produção, nos ajudou muito. Beijão para ela e para todos vocês. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado.